Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo você aqui hoje no meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado inteiramente para a sua aprovação. E o que nós temos para hoje aqui, o que está programado para nós dividirmos juntos esse momento em que passaremos aqui questões de BNCC na educação infantil, questões que vão cair em 2026 no concurso que você vai fazer. Então vamos trabalhar a BNCC na etapa da educação infantil, esta que é a primeira etapa da educação básica e que é muito importante no percurso de desenvolvimento e aprendizagem de todos os sujeitos. Se a criança não percorrer uma trajetória educacional satisfatória, coerente, democrática, participativa, inclusiva na educação infantil, ela tem todo o seu desenvolvimento comprometido nas demais etapas. Então, nós vamos aqui responder questões para que você possa estar plenamente preparado para gabaritar as questões que vão ser cobradas em sua prova. Principalmente porque vamos trabalhar os principais aspectos que a BNCC traz para essa etapa da educação básica, tá bom? Mas antes da gente começar de fato, se você chegou aqui nesse canal porque estava fazendo uma pesquisa sobre um determinado tema e aí o YouTube te mostrou o meu canal, mas você ainda não está inscrito, não perde essa oportunidade não, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que todas as vezes que a gente postar algo de importante aqui e sempre a gente está trazendo conteúdos relevantes, você seja notificado e continue ou permaneça ou fique o quê? Atualizado, tá bom? Agora, se você já está inscrito no canal, mas ainda não compartilhou por esse aviãozinho aí, esse canal com o maior número de pessoas possíveis, você pode fazer isso inteiramente grátis. Fazendo isso, compartilhando os nossos vídeos, fazendo com que mais pessoas conheçam o nosso canal, se inscrevam no canal, curtam os vídeos que estão aqui publicados, você fortalece o canal e faz com que eu possa continuar levando até vocês cada vez mais conteúdos e conteúdos que são relevantes, que são significativos e que vão auxiliar vocês na aprovação, tá bom? Última informação antes da gente começar de fato a resolução das nossas questões. Se você é daquele que gosta aí de ter o material com antecedência, responder as questões e vir para cá, para o YouTube, para fazer a correção com elas já realizadas, você pode ter acesso ao nosso material por meio do meu grupo no WhatsApp ou ainda pelo canal do Telegram. O link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp e do canal do Telegram estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assim como também o material. Caso você não queira nenhuma dessas duas possibilidades, você pode baixar o material aqui na descrição do vídeo. Dito isso, então vamos começar a resolução das nossas questões. BNCC, Educação Infantil, questões que vão cair na sua prova em 2026, tá bom? Vamos lá, primeira questão, ó. Uma escola municipal de educação infantil, a equipe pedagógica percebeu que as práticas estavam muito centradas em atividades de cópia, preenchimento de fichas e exercícios de prontidão para a alfabetização.
A coordenação, então, propôs um novo planejamento fundamentado nos campos de experiência da BNCC, com foco em vivências mais significativas. Assim, no novo projeto, as crianças passaram a participar de rodas de conversa, dramatizações e brincadeiras que favoreciam a escuta, a fala e a interação social. Opa, peraí. Pronto. Foram organizadas atividades ao ar livre, de exploração da natureza, de observação de ambiente próximo. A expressão, por meio de música, artes visuais e movimento corporal, foi ampliada. E a equipe incluiu também momentos de reflexão sobre identidade, relações familiares e diversidade cultural. Com base nessa situação hipotética e nos campos de experiência da educação infantil definidos pela BNCC, julgue o item seguinte. As rodas de conversa e as dramatizações relacionadas à oralidade, bem como as reflexões sobre identidade e diversidade cultural, correspondem respectivamente aos campos escuta, fala, pensamento e imaginação, e aos campos de experiência ditos lá na BNCC, o eu, o outro e o nós. E aí, meus amores, está corretíssima essa questão, tá bom? E aí, não basta que você apenas saiba decorado, porque isso vai ser necessário, você vai ver nas questões mais para frente, quais são os campos de experiência definidos pela BNCC para a educação infantil. A nomenclatura desses 5 campos de experiência. Você precisa saber como que esses campos de experiência têm aplicabilidade do planejamento e nas atividades pedagógicas que são desenvolvidas lá com as crianças dentro das escolas. Tá bom? Então, foi exatamente isso que a questão cobrou e trouxe quais foram essas ações pedagógicas que correspondiam aos campos definidos lá na BNCC. Tá bom? Então, questão de número 1, ela está correta. Vamos lá, questão de número 2, ó. A BNCC propõe 6 direitos de aprendizagem para a educação infantil, todos ligados às brincadeiras, incluindo o direito de brincar. O documento garante que a criança deve ter oportunidade de brincar diariamente, de diversas maneiras, em diferentes ambientes e com diferentes parceiros, para expandir seu acesso a produções culturais e enriquecer suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. E aqui, ó, também tudo certinho. Por quê? Porque além dos eixos estruturantes da BNCC serem as interações e a brincadeira, ela reafirma esse direito do brincar por meio de um dos 6 campos, tá? Nós temos lá o mnemônico. Quem me acompanha aqui já sabe que eu tenho um mnemônico para esses 6 campos de experiência, tá? Que é o CDPEC. E entre esses campos, desculpa, não campos de experiência, direitos de aprendizagem, está justamente aqui, ó, o B, que corresponde ao direito de brincar, tá? Então, tudo corretinho. Ah, Kessia, mas quais são esses direitos de aprendizagem aqui que estão definidos? Nas próximas questões eu vou responder, tá bom? Mas já fica o mnemônico aqui para você poder lembrar desses 6 direitos. Vamos lá, questão de número 3, ó. Vou voltar aqui para minha canetinha de destaque. Uma equipe pedagógica, ao revisar o seu planejamento anual, decide organizar as atividades de educação infantil com foco na aquisição de conteúdos
disciplinares específicos, estruturando sequências didáticas baseadas em habilidades fragmentadas, a fim de assegurar que todas as crianças atinjam os mesmos níveis de aprendizagem, independentemente de suas singularidades. Independentemente de suas singularidades. Esse planejamento está alinhado aos princípios da BNCC, que recomenda homogeneização das práticas pedagógicas como estratégia para assegurar a equidade na educação infantil. E aí, gente, essa questão ela tá errada, e errada em vários aspectos, tá? Primeiro, que na educação infantil, as aprendizagens não estão organizadas em conteúdos disciplinares específicos. Não existe essa organização curricular. A organização curricular da educação infantil é baseada nos campos de experiência, tá? E não em conteúdos disciplinares específicos. Primeiro erro. Segundo erro importantíssimo, as sequências didáticas baseadas em habilidades fragmentadas. Um dos principais princípios que a BNCC estabelece é justamente a interdisciplinaridade, a conexão, as relações que devem existir entre os diferentes campos de experiência, no caso da educação infantil, e áreas do conhecimento para ensino fundamental e médio também. Toda ela é baseada na interdisciplinaridade dos saberes. Então, não vai haver fragmentação, tá? A BNCC busca superar essa organização curricular que durante muito tempo esteve baseada na fragmentação. O segundo erro importante. E terceiro, na verdade, terceiro, são 4 aqui, independentemente de suas singularidades. Na educação infantil, não vai haver desconsideração das particularidades, das singularidades, entender que cada criança é um sujeito histórico constituído de sua identidade, subjetividade, singularidade, e ter um olhar sensível para isso é importantíssimo no ato de planejar. E por último, e 4 erro importante, é dizer que esse planejamento pensado por essa instituição está alinhado aos princípios da BNCC, que recomenda a homogeneização. Jamais, tá? Não vai recomendar de jeito nenhum homogeneização. Vai, mais uma vez, recomendar que sejam observadas, consideradas as especificidades, as singularidades desses sujeitos, que são as crianças, tá bom? Então, muitos erros em uma única questão que tornaram o gabarito dessa questão de número 3 erradíssima, tá? Se a gente pudesse classificar. Tá errada. Questão de número 4, O planejamento curricular na educação infantil deve considerar as experiências e saberes prévios das crianças, organizando situações de aprendizagens significativas e contextualizadas, em consonância, em acordo com os princípios da BNCC. Aí sim, questão de número 4, corretinha, tá bom? Questão de número 5, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC da Educação Infantil, apresenta 5 campos de experiência, nos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças dessa faixa etária. A esse respeito, julgue o próximo item. Então, vamos lá. A educação infantil está dividida em 3 grupos etários. Creche com bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses,
e pré-escola, que são as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, devendo, assim, serem consideradas de forma rígida quanto à aplicação dos objetivos de aprendizagem. E aí, meus amores, aqui existem duas situações bem importantes. A primeira é a nomenclatura dos grupos etários, ok? A nomenclatura dos grupos etários. Quando a gente fala de grupos etários, a gente tem que usar a nomenclatura que a BNCC traz, ok? E qual é a nomenclatura que a BNCC traz para os grupos etários? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? Essa é a nomenclatura. Embora não exista ou não esteja completamente errado essa nomeação dada aqui na questão. Por quê? Porque a gente sabe que a creche vai ser, a creche vai abarcar não só as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, mas também as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, você fez uma fragmentação na creche. Aqui, na verdade, você deixou creche só para 1 ano, de 0 a 1 ano e 6 meses, tá? Então, de qualquer forma, não estaria de acordo com o que a BNCC definiu, ok? Então, preste bastante atenção. A nomenclatura dos grupos etários tem que ser de acordo com o que a BNCC diz. Esse é o primeiro erro. Em relação às faixas etárias, está tudo certo. Os bebês, o nome do primeiro grupo é bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. O segundo grupo, que é das crianças bem pequenas, é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o último grupo e terceiro é das crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, você tem que observar que quando falar de grupos etários, tem que ter a nomenclatura e a faixa etária correspondente ao que a BNCC traz, ok? Segunda informação importante aqui, que esses grupos devem ser considerados de forma rígida e não é de forma rígida, tá? Pode-se haver a flexibilização dentro desses grupos, dentro dessas faixas etárias, tendo a percepção de que as crianças aprendem e se desenvolvem e podem se desenvolver de formas distintas e não padronizada e não rígida, tá? Pode-se considerar flexibilidade na aplicação dos objetivos de aprendizagem dentro desses grupos, tá? Então, portanto, ó, questão de número 5, errada. Vamos lá, questão de número 6, ó. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, expressa em seu texto que, de acordo com os êxitos estruturantes da educação infantil, devem ser assegurados 5 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver, sendo eles conviver, brincar, sintetizar, expressar e explorar. E aí, meus amores, aqui também essa questão de número 6 está errada. Primeiro, porque não são êxitos estruturantes, tá? São eixos estruturantes. Ah, Kessia, mas isso faz diferença? Claro que sim. Êxito e eixos não são palavras sinônimas, ok? São eixos estruturantes. Quais são esses eixos estruturantes? Interações e brincadeira. Ok? São esses. Outro erro: 5 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Não são 5, são 6. E aí, ó, entre esses 6 direitos estão aqui. Mais uma vez eu retomo o CBPEC.
CBPEC. O CBPEC representa conviver, primeiro C, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? Então, os direitos que foram mencionados aqui, alguns são, outros nem tem menção, não existe. Por exemplo, sintetizar, não existe, tá? E ainda expressar e explorar, existe, mas faltou o conhecer-se. Então, se tem todos esses erros identificados aqui, a questão só poderia estar o quê? Errada, né? Só poderia estar errada. Então, muito cuidado com as nomenclaturas, muito cuidado com as quantidades que a educação infantil traz. São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são 5 campos de experiência, são 2 eixos estruturantes. Então, muito cuidado com esses quantitativos, porque vocês viram aí, eles são cobrados em prova e se não tiver de acordo com o que está lá na BNCC, vai estar errado, tá bom? Vamos lá, questão de número 7. A respeito da BNCC e da educação infantil, julgue C ou E o item a seguir. Ao planejar na educação infantil, o professor deve considerar as interações e as brincadeiras como pilares fundamentais para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos campos de experiência. E aí, essa questão de número 7, ela tá certinha. Embora eu vou chamar a sua atenção aqui para que você não seja rígido, para que você não seja burocrático, tá? Para criar uma confusão e locubrar. O correto dos eixos estruturantes, os pilares fundamentais para a educação infantil, de acordo com a BNCC, são as interações, no plural, e a brincadeira. Mas muitas bancas não observam, tá? Essa singularidade, essa expressão, essa palavra no singular, brincadeira, igual está lá no texto da BNCC. Quando aparecer assim, igual nessa questão, não marque errado em função da palavra brincadeira se encontrar no plural, ok? Aqui nesse caso não vai fazer a diferença. Marca que a informação, a ideia central, aquilo que a banca está querendo aferir do seu conhecimento está correto, tá bom? Por quê? Porque se você colocar que tá errado, você pode ir de encontro com o que a banca tá, entrar num recurso, te dar uma dor de cabeça danada, você poderá ganhar sim um recurso. Mas nesse caso, não leve a ferro e fogo. A palavra brincadeira está no plural, tá bom? Mas outras questões precisam sim serem consideradas. Mas essa é o erro mesmo de elaboração da banca, que não observou que a palavra, o eixo, né, estruturante da brincadeira não está no plural na BNCC, tá bom? Vamos lá, questão de número 8. Mas antes, como é que você tá aí nas questões? Você tá participando? Você tá colocando aí nos comentários o gabarito que você tá marcando? Se você foi bem, se gerou dúvidas, se serviu para consolidar suas aprendizagens. É muito importante que você coloque nos comentários para que eu possa saber como está o desenvolvimento de vocês. O feedback é fundamental para que eu possa planejar as próximas aulas. Mas, independente do nível que você se encontra, eu quero te apresentar aqui, caso você ainda não conheça, a minha plataforma de estudos, a Pedagogia Total. É uma plataforma voltada
para você que quer em 2026 ser aprovado nos concursos das carreiras educacionais, porque é uma plataforma que traz uma metodologia diferenciada, uma metodologia que vai direto àquilo que você precisa saber, dos principais conteúdos, dos principais editais de carreiras educacionais, aquilo que você precisa saber para gabaritar as questões. É uma plataforma que está organizada em módulos fundamentais. Um deles é o de conhecimentos pedagógicos, que vai trazer temas que já estão presentes lá, como planejamento, currículo, tendências pedagógicas e didática, teorias da aprendizagem dos principais autores e muitos outros temas que são de conhecimentos pedagógicos. Vai trazer também, e já está presente lá, um módulo de legislação educacional, onde as principais leis, como Constituição, LDB, Plano Nacional de Educação, Fundeb, estão lá, entre outros normativos, como a BNCC, das 3 etapas da educação básica. Além desses conteúdos, você vai encontrar muito mais conteúdos organizados assim. Além dos módulos de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional, você tem lá disponível na plataforma 2 módulos que são de simulados por bancas, banca CESP, banca IDECAM, as principais bancas que organizam os concursos das carreiras educacionais, tanto em estados quanto nos diferentes municípios espalhados pelo Brasil inteiro. Além disso, você vai ter simulados por temas, tendências pedagógicas, LDB, Fundeb, só tratando de um tema específico, tá bom? Além disso, a plataforma vai levar para você 2 novidades recentes. Um curso de português com a professora Denise França, voltado para as carreiras educacionais, e um curso de ECA, Teoria Aplicada a Exercício. Além disso, vai ter lá cursos específicos, como o de Educação Especial Inclusiva, esse tema que cada vez mais vem sendo cobrado aí, tanto em concursos estaduais como municipais, para professores, auxiliares, carreira assistência, e um curso de relação, educação e sociedade. Além disso, gente, ó, tem muito mais coisas. Aqui é tudo aquilo que você já pode encontrar disponível de acesso imediato lá na plataforma. São mais de 2.000 questões resolvidas e comentadas. Então, você não pode perder essa oportunidade, não, tá bom? É só pegar a câmera do seu celular e mirar nesse QR Code aí. E o mais bacana, semana anterior, ou na semana, né, do carnaval, nós estávamos com uma super promoção, 10% de desconto. E aí, o valor do seu investimento era de R$ 129,90. Se você hoje aplicar o cupom FOLIA10, você vai ter 10% de desconto, e esse valor passa por tudo isso que eu acabei de falar para vocês, de R$ 129,90 por apenas, gente, R$ 116,90. Você vai ter acesso por 2 anos a todo esse conteúdo, e tudo que for postado na plataforma durante esse período de novidade, de novos cursos, de atualizações, você não vai pagar mais nada por isso. Então, é o melhor custo-benefício do mercado. Não perde essa oportunidade, não. Se você não tiver como clicar nesse QR Code, mirar a câmera do seu celular para ele, é só você ir na descrição do vídeo ou no comentário fixado, clicar nesse link e adquirir já o seu acesso. O que você não pode fazer é deixar essa oportunidade passar. Então, ó, já aplica o cupom FOLIA10, vou colocar aqui, ó, tudo junto, assim, ó, FOLIA10, e aproveite essa super chance
de se preparar na plataforma que mais aprova candidatos das carreiras educacionais no Brasil inteiro, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Vamos dar continuidade, então, às nossas questões? Questão de número 8, olha só. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ao tratar da organização curricular da educação infantil, define 5 campos de experiência que orientam as práticas pedagógicas a partir dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Conforme estabelecido pela BNCC, marque a alternativa que apresenta a denominação correta de um campo de experiência. Então, só tem um campo de experiência que está com a denominação, com a nomenclatura correta, dada aí pela BNCC, tá bom? Vamos então ver qual é esse campo de experiência. Letra A, espaços, tempos, números e natureza, errado, tá? Porque a nomenclatura correta seria espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Letra B, traços, sons, cores e formas, aí sim. Letra B é o nosso gabarito. Veio com a nomenclatura corretinha, tá? Traços, sons, cores e formas. E aí, vou enfatizar para vocês o seguinte. É muito importante que você memorize o nome, a nomenclatura de cada um desses campos de experiência. Olha por que a letra C está errada. Porque é corpo, gesto e sentimentos? Não. Corpo, gestos e movimentos. Letra D, o eu, o outro e cores? Errado, tá? É o eu, o outro e o nós, ok? Então, reforçando, você tem que saber que existem 5 campos de experiência, ok? Existem 5 campos de experiência. Você tem que saber a nomenclatura de cada um deles. O que não pode acontecer? O que aconteceu aqui, de serem colocados nomes que não fazem parte da nomenclatura desses campos. Outra coisa que não pode acontecer, serem retirados nomes. Aqui foram nomes inventados, não podem ser retirados nomes, não podem ser acrescidos outros nomes a esses campos de experiência, não pode de jeito nenhum, e não pode misturar os nomes entre os campos de experiência. Por exemplo, eu sei que existe o campo de experiência, traços, sons, cores e formas, tá? Aí eu não posso colocar igual tá na letra D, o eu, o outro e cores. Não. Eu não posso colocar espaços, tempos, quantidade, relações e formas. Então, misturar também a nomenclatura desses nomes não pode acontecer, tá? Então, você tem que saber que existem 5 campos e saber direitinho quais são as nomenclaturas de cada um deles. Não pode acrescentar, não pode tirar, não pode inventar, não pode misturar, tá? Se fizer qualquer uma dessas coisas, já vai estar errada. Vamos lá, questão de número 9, seguindo, amoras e amores. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece, no total, campos de experiência. No total, são quantos campos de experiência nos quais as crianças podem aprender a se desenvolver? Como eu falei, você tem que saber que são o quê? 5 campos de experiência. Então, vou preencher aqui essa lacuna, 5. Qual é a alternativa que traz corretamente essa quantidade? É o que está na letra C, ok? Questão de número 10, A Base Nacional Comum Curricular estabelece 2 eixos estruturantes para o desenvolvimento do ensino na educação infantil. São os eixos. Lembra que eu falei que são 2 eixos? Quais são? Interações e brincadeira. E qual é daqui dessas alternativas que traz esses eixos corretamente?
é o que está na letra C. Lembrando, a banca Intelectus não prestou atenção, mas não é isso que vai comprometer, tá? Você marca lá que esse S aqui não existe de acordo com a BNCC, mas nesse caso não compromete o item, tá bom? Ou a alternativa a ser marcada. Questão de número 11, ó. Na BNCC, sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, conforme a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos ver. Item 1. Na BNCC, as brincadeiras e interações são eixos estruturantes das práticas pedagógicas na educação infantil, permitindo que as crianças construam significados sobre si, os outros e o mundo ao seu redor. Correto. Item 2. A BNCC para a educação infantil estabelece que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser desenvolvidos exclusivamente no espaço escolar, pois os educadores são formados para isso. Errado, tá? Não é exclusivamente no espaço escolar. As vivências, as experiências em outros espaços sociais que essas crianças vivenciam devem ser considerados, formando aí um arranjo curricular que une esses saberes, os das vivências e das diferentes práticas sociais e aqueles que são estabelecidos na instituição de ensino, ou seja, na escola, tá? Então, essa exclusivamente deixou errado. Item 3. A BNCC para Educação Infantil contempla a memorização como um dos 6 direitos de aprendizagem, focando no desenvolvimento cognitivo e aprendizagem das crianças. Lembra do CBPEC? Nenhum momento existe um Mzinho para memorização como direito de aprendizagem, tá? Inclusive, isso não vai acontecer na educação infantil e também não é recomendado em nenhuma das outras etapas, segundo a BNCC, tá? Por quê? Porque essa prática pedagógica de memorização era utilizada quando as concepções pedagógicas eram baseadas na teoria tradicional, tá? E a BNCC não usa essa concepção pedagógica para a organização das suas práticas educativas. Certinho? Então, item 3 está errado. E o item 4, a BNCC defende que a documentação pedagógica, como registro contínuo do desenvolvimento da criança, ajuda a acompanhar a efetivação dos direitos de aprendizagem. Correto. A BNCC ela vai só reafirmar aquilo que a LDB diz, que a avaliação, a documentação que é estabelecida para a educação infantil contemple aí o quê? O acompanhamento e o registro do desenvolvimento dessa criança, ok? Então, item 4 correto. Depois da nossa análise, o que está correto aqui afirmar? O item 1 e 4, que corresponde ao gabarito da questão 11, o quê? A letra E. 1 e 4 apenas são as alternativas corretas, tá bom? Vamos lá, questão de número 12. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, estabelece que a educação infantil deve ser organizada. Letra A. Campos de experiência que promovam a vivência e a interação das crianças com o mundo. É isso aqui, tá bom? É aquilo que ela chama de arranjo curricular. Arranjo não é Quando a gente fala assim, eu vou fazer um arranjo de flores, eu vou juntar flores da mesma espécie, flores de diferentes espécies, né? Quando a BNCC fala desse arranjo, é dessa junção da vivência, das interações, dos conhecimentos e saberes que essas crianças já
trazem de outros ambientes com o saber sistematizado que é produzido, desenvolvido, estruturado dentro da escola, tá bom? Então, questão de número 12, gabarito, letra A. Lá na educação infantil, não vai haver componentes curriculares obrigatórios, não se trabalha com componentes curriculares, não vai se trabalhar com aulas expositivas e avaliações padronizadas para medir o desempenho das crianças, jamais. E conteúdos voltados exclusivamente para o desenvolvimento motor e físico, sendo que o desenvolvimento da criança deve ser integral, não vai ter exclusividade, é a abrangência de todos os aspectos da formação humana, tá bom? Questão de número 13, sobre a transição na educação infantil, a transição para o ensino fundamental. De acordo com a BNCC, é correto afirmar que, letra A transição pode ocorrer com menos formalidade, pois muitas crianças já demonstraram certa autonomia para se adaptar às novas rotinas. Errado, deve haver sim toda uma programação, uma estruturação, um planejamento para que essa transição ocorra. Por quê? Porque mesmo que a criança tenha desenvolvido certa autonomia dentro da etapa da educação infantil, ela vai para uma etapa completamente diferente, que é o ensino fundamental. E para não haver esse rompimento, é necessário que haja, sim, um planejamento, uma organicidade, nesse sentido, tá? De fazer algo sistemático para poder essa criança não sentir, né? E dar interrupção a esse desenvolvimento. Letra B. O processo de transmissão pode ser realizado com maior foco na adaptação do aluno individualmente, sem exigir necessariamente uma colaboração constante entre professores das diferentes etapas. Ou seja, aqui jogou a responsabilidade para o aluno, né? E tá errado, porque tem que haver a cooperação entre os estudantes e os professores e a equipe gestora das escolas, tanto a que o aluno está, como a escola sequencial que ele vai dar esse segmento, tá? Letra C. Durante a transição, a atenção ao desempenho acadêmico é importante, ainda que as experiências e vivências anteriores das crianças também devam ser consideradas de forma complementar. Por que está errado isso aqui? Porque não se deve focar no saber sistematizado, naquilo que foi desenvolvido historicamente pela humanidade e que é considerado conhecimento. O que é vivenciado, o que é experimentado, o que é produzido pelas crianças também fora do ambiente escolar deve ser igualmente considerado. Por isso está errado, tá? Letra D. A continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo são essenciais para que a transição entre educação infantil e ensino fundamental ocorra de forma integrada e bem-sucedida. Gabarito da questão de número 13 é a letra D. E aí, gente, é exatamente isso, tá? Deve existir um olhar afetivo, um olhar cuidadoso, um olhar acolhedor para essas crianças. Vai ser uma mudança significativa. Elas vão estar, muitas das vezes, não só num espaço físico diferente. Aqui no Distrito Federal, as crianças que estão em creches e pré-escolas, elas têm instituições de ensino específicas só para elas. Quando elas vão para uma escola de ensino fundamental, além do espaço físico ser diferente,
que isso também traz uma certa fragilidade para essas crianças, a forma como a organização pedagógica é fundamentada para o ensino fundamental é diferente. Então, tudo isso precisa ser considerado. Para quê? Para que essa criança não tenha ruptura nessa aprendizagem, que ela seja acolhida, que ela seja cuidada, que ela seja escutada. Tudo isso faz parte da transição, tá bom? Questão de número 14, ó. Em tempo de novas políticas para a educação, o documento normativo completo e contemporâneo, titulado de Base Nacional Comum Curricular, BNCC, traz orientações para a prática pedagógica nas escolas, visando promover uma educação de qualidade e equitativa. Acerca da etapa da educação infantil e suas definições quanto aos eixos estruturantes, campos de experiência e os direitos de aprendizagem, avalia as afirmações a seguir. Então, vamos lá. Item 1. Fortalece o cuidar e o educar como dimensões indissociáveis, que não se separam, complementares e fundamentais para o desenvolvimento da criança. Correto. Item 2. Assegura os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. CBPEC. Mnemônico para te ajudar a memorizar, tá? Correto também. Item 3. Apresenta como eixos estruturantes das práticas pedagógicas as interações e a brincadeira. Olha que banca magnífica. A banca da FECAP, tá? Trouxe certinho, igual tá lá. Correto. Item 4. Define os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil. Correto. E 5. Define 5 campos de experiência, os quais se constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Correto também. E aí, é correto que se afirma em 1, 2, 3, 4 e 5, gabarito da questão de número 14, letra E. E aí, amoras e amores, ó, a gente finaliza aqui mais um simulado de questões aqui no meu canal, com esse tema tão importante, tão relevante, que é BNCC e educação infantil. Questões que vão ser cobradas com toda certeza em 2026 aí na sua prova. Então, ó, eu espero que tenha sido de grande proveito para vocês todos, tá? Coloca aí para mim nos comentários como foi o seu desempenho, se você teve dúvida em alguma das questões, que a gente, na medida do possível, vai respondendo a cada um de vocês, tá? Mas não se esquece, você tá aqui no canal, não tá inscrito? Se inscreve. Você tá aqui no canal, está inscrito? Ativa o sininho das notificações junto com quem vai se inscrever agora, tá? E pega esse aviãozinho aí, ó, e manda todos os outros vídeos, o link do meu canal para o maior número de pessoas possíveis que você conheça e que você sabe que está nessa trajetória, nessa luta, rumo a ser aprovado como um professor, um profissional de apoio às carreiras educacionais aí por todo esse Brasil, tá bom? Eu conto com vocês. A meta do canal esse ano de 2026 é alcançar os 100 mil inscritos. A gente está perto. Estamos aí com 84 mil já. E você pode ser um elo importante nessa corrente, tá? Divulgando o nosso canal para o maior número de pessoas possíveis. Não esquece, foi bom para você esse vídeo? Dê um like aí, tá bom? E se você quiser me acompanhar em outras redes sociais,
O meu Instagram é @KessiaMontezuma e você pode me achar também lá no Telegram pelo Pedagogia Total, tá bom? Foi um prazer enorme contar com a presença de vocês, com a participação de vocês. Não esquece que a gente está com cupom promocional para quem quiser acessar a minha plataforma de estudos. E se você também quiser ser um membro do canal, ter materiais disponibilizados com antecedência, aulas exclusivas e muito mais, é só se também tornar membro aqui do canal, tá bom? Eu encontro vocês numa próxima oportunidade, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.